Essa é a minha. 7 de setembro está chegando. Prepare a sua bandeira para juntos estarmos na rua, mostrando justamente o nosso valor, mostrando que somos patriotas de verdade, defendendo Deus, pátria, família. Ok? Felicito a todos e sejam bem-vindos ao canal da verdade. Porque só a verdade liberta, né? E constrói. A mentira só destrói e escraviza. Como saber se estamos votando na pessoa certa ou na pessoa errada? Essa resposta nós vamos dar para você e vamos lhe ajudar para que você possa saber identificar e saber distinguir o certo do errado. Vejamos, ao dialogar com muitas pessoas, eles dizem: político nenhum presta, todos calçam 40. E outros indagam: como saber se o político presta, se nenhum tem um letreiro na testa? Né? Para os que dizem que político nenhum presta e todos calçam 40, eu quero afirmar que existe uma grande confusão na cabeça dos eleitores de hoje. Eles não sabem a diferença entre um político e um politiqueiro. E desconhece que político faz política. E politiqueiro só faz o quê? Politicagem. Essa é a grande diferença que nós vamos aprender hoje. Mas muitos, por não saberem a diferença que existe entre um e outro, e por desconhecer essa verdade, dizem que nenhum presta, todos calçam 40. Eu não concordo. Vamos aprender o certo para ser liberto. Votando em político e não em politiqueiro. Vejamos essa dica infalível para identificar o político. O político busca conquistar o voto do eleitor através dos seus projetos de governo, é claro. Expõe suas boas qualidades para conquistar o voto. Jamais quer corrompê-lo, comprar o voto do eleitor, comprar sua consciência, e nunca o ameaça quando mesmo diz: não tenho simpatia nenhuma por você. Eu não quero saber de você aqui. O verdadeiro político respeita a opinião do eleitor e busca conquistá-lo quando é rejeitado, e não comprá-lo, e muito menos ameaçá-lo, como muitos fazem. Já o politiqueiro não faz política, faz politicagem. Não tem projeto nenhum para apresentar ao seu eleitor. Ele também não tem raiz familiar, né? Não tem qualificação para conquistar o voto de ninguém. Não se sabe de onde ele vem, nem de que faz parte, que ele faz para viver. Muitos vivem nas sombras e aparecem só de 4 em 4 anos para querer comprar o seu voto. Conhecendo sua deficiência, o chega na casa do eleitor logo perguntando o que você precisa. E muitos perguntam logo: quantos votos tem na sua família para eu deixar uma quantia? E deixa uma quantia lá pelos votos seu e da sua família. Ele é um corruptor. E quando encontra um eleitor honesto, que dá uma lição de moral nesse politiqueiro que quer lhe corromper, logo ele o ameaça. Fica ameaçando. Não tem argumento, não tem projeto, nem qualificação para conquistar o voto de ninguém. Esse é o mal político, é um politiqueiro. Fuja dele.
ele quer chegar ao poder para ampliar seu raio de ação na criminalidade. Tá cheio desses aí. Viu como é fácil identificar o politiqueiro? Quem compra e paga não está devendo nada, por isso não venda seu voto. O valor recebido não compensa sua dor e sofrimento durante 4 anos sem ter a quem recorrer. Que coisa terrível, né? Quando alguém compra o voto, tenha em mente: comprei, paguei, não devo nada a ninguém. Por isso não tenho compromisso com o povo, com os eleitores que me elegeram. Não tenho compromisso nenhum. Assim sendo, não devo me importar com segurança pública, educação, saúde e moradia digna para o povo. E etc, etc. É assim que o politiqueiro pensa e é assim que ele age. Deu para entender como funciona a mente do politiqueiro? Por isso temos o Congresso, que temos uma maioria descomprometida com o povo. Não tem projeto, nem empatia pelo povo. E o amor nunca tiveram por ninguém. Só por eles mesmos, né? Só eles mesmos. Nem sequer tem compromisso com o equilíbrio dos 3 poderes para que os mesmos sejam realmente independente e harmônico entre si. E assim a liberdade do cidadão sejam garantidas, como está na nossa Constituição Federal. O direito de ir e de vir, o direito de se expressar, de expor seus sentimentos, como eu estou fazendo aqui. Porque o politiqueiro não faz política, que é a arte de governar bem povos e nações, para garantir o bem-estar de todos. Pelo contrário, ele faz o quê? Politicagem. Isso é o que ele sabe fazer. Primeiro, para ser eleito. Segundo, para aumentar o seu raio de ação criminosa, que só serve a ele e a meia dúzia que o bancou financeiramente. Sem contar com os que estão acorrentados ao STF, os chamados rabos presos, né? Estão lá presos, não pode fazer nada. Só o rabo não, as mãos, os braços, tudo amarrado, né? Um corruptor, um traficante. É uma pergunta que eu estou fazendo a você. Você acha que um corruptor, um traficante, um assassino, um sequestrador ou assaltante, ao se eleger, vai ser um bom político? Sim ou não? Uma pessoa que apoia o aborto, sequestradores, terroristas, regime comunista e adora os demônios, será um bom político? Sim ou não? Não tem como, pelo amor de Deus. Uma pessoa que faz tudo isso, será que entra na política para se transformar em um cidadão temente a Deus? Que é o princípio da sabedoria humana? Sim ou não? Jamais, jamais. Ao chegar lá, só pioram porque são politiqueiros. Você segue uma pessoa dessa? O que você diz? Deixe sua opinião enquanto esse vídeo não sai do ar. Quem sabe até passa meia hora, 1 hora e será apagado. Para aqueles que querem identificar um político que faz política, primeiro faça o seguinte. A primeira coisa que nós devemos fazer a seguir, que nós vamos mostrar para você. Quer identificar um político? Quer identificar um politiqueiro? Quer saber o que um faz? Quer saber o que outro faz? Estou dando a dica para você. Identifica as raízes desse político. Interrogue-o
Quem são os seus pais? Você já fez essa pergunta a alguém? Tal pai, tal filho. Busque saber se ele é um bom filho, se é um bom esposo, se é um bom pai que educa os filhos para que eles tenham um caráter positivo na formação da sua personalidade. Você faz essa pergunta? Não estava fazendo, começa a fazer a partir de agora. Busque se informar se ele ensina aos filhos a serem tementes a Deus, que é o princípio número 1 da sabedoria humana. Qual o seu projeto de governo? Pergunta ele. Defende Deus, pátria e família? Luta pela liberdade, pela dignidade, pela honra e pelas boas tradições das famílias de bem do nosso país? Você faz isso? Se o seu candidato tem essas qualidades, ele é um bom cidadão, tem qualificação para ser um bom político e merece o meu, o seu, o nosso voto. Né? É bom, é bem importante que você tenha essa consciência. Viu como é fácil identificar o político que pratica a política, que é a arte de governar bem povos e nações para garantir o bem de todos dentro das normas da nossa Constituição Federal do nosso país, né? Enquanto o politiqueiro ele pratica a politicagem e quer chegar ao poder para escravizar a nação com todo tipo de ações maléficas, demoníacas, como faz a Venezuela, a Cuba e tantos outros que o Lula defende, incluindo o regime comunista, totalitário que Lula defende, o regime comunista e totalitário, que Lula tanto defende. A China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Precisa, só pode ser feita se o Estado for forte. Só pode ser feita se o Estado tiver comando. Chama de governo forte, onde o presidente manda e todos abaixam a cabeça. Todos têm que fazer o que ele determinar. Senão, é preso ou morto. Agora que você já conhece a verdade sobre como identificar um político que faz política e um politiqueiro que faz politicagem, você pode eleger o político e excluir o politiqueiro. Tem muitos agora para sair do Congresso, né? Um terço dos senadores sai e quase todos deputados federais vão pular fora. Não servem para ser nossos representantes. Não se deixe enganar. Não permita que lhe corrompam. Basta os que já foram enganados. Não venda seu voto, nem troque por nada. Exerça sua cidadania com responsabilidade e com a consciência tranquila para não reclamar depois dos politiqueiros. Eles não estão nem aí da sua reclamação. É agora a hora de você dizer: o meu voto tem valor e eu não vou dar meu voto a politiqueiro, não. Veja os dois perfis dos dois presidentes, dos dois principais candidatos a presidente do Brasil para esse ano, agora de 2022. Vejamos os dois. Nós temos do lado aqui, né, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Veja a foto dele. Nós temos do outro lado Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula. Onde vamos escolher um que nos represente bem. Eu disse represente bem. Que tenha as qualificações que mostramos, que já mostramos, né? E que possamos nos orgulhar de termos ele como nosso representante.
lá no poder. Isso vale também para os deputados estaduais, para os deputados federais, para os senadores, vale também para os governadores. Bolsonaro defende o que nós vamos lá? Vamos lá? Deus, pátria e família. E luta incansavelmente pela liberdade de ir e vir, de se expressar, além das demais liberdades fundamentais contidas na nossa Constituição Federal. Está garantido pela nossa Constituição Federal. Se estão violando, se estão quebrando, se estão impedindo, se estão prendendo, é porque a nossa Constituição Federal está sendo desrespeitada. Lula, em vez de defender Deus, o Criador de todas as coisas, o que ele faz? Ele defende a possessão demoníaca, como já vimos nos vídeos anteriores, onde diz que está possuído pelos demônios, em vez de estar cheio do poder de Deus. Onde nós cremos na família, onde nós cremos que os nossos filhos não serão iludidos, enganados com qualquer ideologia satânica, onde nós cremos que as drogas não serão liberadas, onde nós cremos que todo cidadão de bem tem direito de se defender e proteger a sua casa, a sua prole, seus negócios, o seu trabalho, fruto do seu suor, e onde nós cremos que somos uma nação cristã e a partir da palavra de Deus ela deve ser governada. Soberaníssimo Senhor, que diante dele todos os joelhos se dobram. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Em vez de defender nossa pátria soberana, conforme está na nossa Constituição Federal, porque tem supremo poder divino nos céus e na terra, e é o único caminho, a única verdade e a única vida, e fora dele não há salvação, não há vida. Mas em vez disso, ou diferente disso, em vez de defender a nossa pátria soberana, conforme está na nossa Constituição Federal, o Lula, ele defende o sistema totalitário, o regime comunista, onde só um manda e todos têm que obedecer, senão é preso ou morto, são os vermelhinhos. Ontem mesmo tivemos, a residência de 8 empresários invadidas, entre elas a do Luciano Henrique, um grande empresário que só faz o bem, que só dá emprego para a nação, que só quer ajudar o nosso país. Mas é apenas o início, o começo, uma pequena amostra para que todos possam saber o que as bandeiras vermelhas farão se por acaso assumirem o poder. Onde só eles mandam e têm direitos e dizem que verde e amarelo é uma babaquice. Eles odeiam a bandeira verde e amarela. Teve um até que disse que era para proibir a bandeira verde e amarela, que representava Bolsonaro. Em vez de defender as famílias, o que é que ele faz? Ele apoia o aborto para assassinar as crianças antes mesmo de nascer. Defende as drogas para eliminar os jovens e destruir as famílias. Que as mães sofrem desesperadamente por causa das drogas. Esse é o amor que ele tem às famílias de todo o Brasil. Lula essa é a realidade. Você está entendendo, né? Você está entendendo bem direitinho. Para depois dizer, eu não sabia. Liberdade, só para terrorista. Ele defende a liberdade só para terrorista. Né? Como o caso dos Chestes Batiste, né? Sequestradores, como os sequestradores do empresário Abílio Diniz. E ladrões, começando pelos dos celulares, que roubam e assassinam suas vítimas sem dó e sem piedade. Além de tudo isso, Lula é contra a segurança pública, que garanta o ir e vir das famílias de bem,
chegando a dizer que polícia não é gente que quer desmilitarizar o nosso país. Que desgraça, né? Tem alguém que apoia uma coisa dessa? Agora que você conhece os perfis dos dois presidenciáveis, Bolsonaro e Lula, dê seu voto a quem se identificar com você. Se você concorda com tudo isso, aí você escolhe quem é o seu candidato. Com os seus atos, não, você acha que esse candidato ele se identifica com você, com seus atos, com o seu caráter, com sua personalidade, com suas atitudes, você faz tudo que ele faz e está prometendo fazer. Se você faz isso tudo, então você escolhe. Se você faz o que esse determina, Bolsonaro, o que ele faz, você vota nele. Mas se você faz tudo que esse aqui faz, o Lula, vota nele. Nós temos um país democrático, né? Afinal de contas, podemos justamente escolher o nosso candidato, conforme a nossa atitude. Conforme a atitude de cada um, se ele é o representante legal das nossas ações, das nossas atitudes, vamos votar nele, vamos votar, né? A decisão é sua, depois não vai chorar. Que o bom Deus, com sua infinita misericórdia, nos ilumine e nos livre de cair nas mãos dos que defendem os regimes comunistas, ditatoriais da China, Cuba, Venezuela e outros, os quais Lula defende, apoia e elogia. Dê seu like, inscreva-se nesse canal, na verdade, e compartilhe com todos para que todos conheçam a verdade que liberta e constrói, e possa ser liberto das mentiras destruidoras e escravizadoras do PT. Deixe sua opinião e diga se você apoia Bolsonaro. Se você apoia, dê seu like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima, com as bênçãos de Deus.